Nessa última parte da nossa série sobre as cruzadas, nós vamos falar sobre a sétima e sobre a oitava cruzada. E no finalzinho a gente vai fazer um pequeno apanhado, breve e pequena observação sobre o que foram as cruzadas e sobre essa série. Se você não viu os outros vídeos, a gente vai deixar no card para você ir dar um pulinho lá. Não deixe de ir não, essa série tá bem completa e eu garanto que você vai gostar. Vamos lá? A sétima cruzada, 1248 a 1250. Assim como a oitava cruzada, a sétima cruzada foi liderada por Luís IX, após um pedido do Papa Inocêncio IV, no Conselho de Lyon, realizado em 1243. Luís atendeu o chamado em 1244 e passou 4 anos planejando a sétima cruzada. A estratégia seguida foi exatamente a mesma da quinta, o ataque ao Egito. Em 1249 foi realizado o ataque a Damieta, que foi capturada. O exército seguiu então pelo Nilo em direção à cidade do Cairo. Em 1250 foram derrotados na Batalha de Mansura e cercados. O resgate foi uma elevada quantia em ouro e a devolução de Damieta. Embora a maior parte dos europeus houvesse retornado à Europa após essa derrota, Luís permaneceu em sua cruzada, ajudando a reconstruir uma fortaleza cristã na Síria, até 1254, quando, após o falecimento de sua mãe, retornou à França. A oitava cruzada, 1267 a 1272. Em 1260, os mamelucos, um grupo altamente treinado de soldados turcos, liderados por Barbás, cresceram em meio às terras palestinas. Já no ano de 1268, eles haviam conquistado territórios consideráveis, como Antioquia e Jafar, com o massacre dos habitantes. Luís IX novamente lançou seu exército em cruzada, mas os esforços tiveram logo um fim em agosto do ano de 1270, em meio à calamidade de doenças que resultaram na morte de grande parte do exército, incluindo Luís. Após essa derrota, o espírito cruzado arrefeceu e não conseguiu retomar força na Europa. E em 1291, o último grande bastião dos cruzados na Terra Santa, o Castelo do Acre, caiu. A isso se seguiu uma debandada nos castelos restantes menores e o fim das cruzadas na Europa. A Ordem dos Cavaleiros. A gente não pode deixar de mencionar as 3 grandes ordens de cavaleiros em torno das quais muitos mitos e lendas foram construídos ao longo dos séculos: os Templários, os Teutônicos e os Hospitaleiros. A Ordem dos Cavaleiros Templários, fundada em 1118 para proteger os peregrinos que viajam à Terra Santa, a Ordem dos Cavaleiros Templários se tornou uma das figuras centrais nas cruzadas, com cerca de 20 mil cavaleiros mortos. Os Templários respondiam apenas às ordens do Papa em pessoa, e a ordem cresceu muito até que nos anos 1300 foram acusados pela Igreja, em meio a uma série de dívidas que as coroas tinham para com eles, de negarem a Cristo e cultuarem outros deuses. No Concílio de Viena, de 1312, a ordem foi oficialmente dissolvida e as dívidas que existiam para com ela anuladas. A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, formada sobretudo por nobres alemães, foi fundada em 1190 no Acre. Já em 1198, esta se torna uma ordem militar, com as famosas túnicas brancas e suas cruzes pretas. A Ordem dos Cavaleiros Hospitaleiros. Formada em 1110 por monges guerreiros, estes foram responsáveis por grandes avanços na enfermagem, não deixando de ser uma ordem militar. Começaram em Jerusalém, mas logo se moveram para o Acre, no ano de 1187, para Cipros em 1291, Rhodes em 1310 e Malta, já no ano de 1530. No ano de 1798, foram expulsos de Malta por Napoleão, mas ainda existem hoje como os Cavaleiros de Malta.
Como você pode ver, a história das Cruzadas é uma história centenária, com milhares de atores, relações, perspectivas, fatos, vitórias, derrotas, sangue, suor e glórias. A história é extremamente complexa, acompanhada de centenas de lendas e mitos que foram sendo construídos ao longo dos séculos, tanto para exaltar a vitória dos cruzados como para denegrir a sua imagem. Assim, é fundamental não tomar uma única posição e nem estabelecer uma conexão de nós contra eles. As Cruzadas, novamente, foi um movimento extremamente complexo que até hoje demanda muito estudo, zero preconceito e mostra o quanto não só a igreja era muito poderosa, quanto homens também, como nós já mostramos aqui, podem se desviar e cometer crimes em nome da fé. As cruzadas até hoje e seus cavaleiros moldam o nosso imaginário. No fim, as cruzadas possibilitaram a abertura do comércio no mar Mediterrâneo, o que contribuiu para o desenvolvimento das cidades italianas. Além disso, possibilitaram a chegada de mercadorias de luxo vindas do mercado oriental e fomentaram senhores feudais a utilizarem seus excedentes agrícolas como moeda de troca, dinamizando as relações comerciais entre o Ocidente e o Oriente, estabelecendo entre a Europa e o Oriente fortes laços culturais que, até certo ponto, prepararam o caminho para o Renascimento. Um período cheio de heróis, vilões, de santos e outros nem tanto, as cruzadas marcaram para sempre a história da humanidade. E, muito provavelmente, essa mesma humanidade vai se debruçar e estudar as cruzadas por um longo período, sem chegar a uma conclusão definitiva do que foi esse movimento.